É um prazer estar aqui de novo convosco. Eu tenho também o prazer de estar aqui com o José Rui, onde vamos continuar a falar sobre a obra do José Rui, hoje abordando a sua faceta dedicada ao Alexandre Herculano com a obra do Bobo. O José Rui tem um trabalho longo, aprofundado em termos, quanto a mim, pedagógicos e também em termos da pedagogia ligada à história de Portugal. E, portanto, o Bobo, de certa maneira, sendo literatura, também está ligado à história. Não é? José Rui, o que é que o leva a ilustrar, a trabalhar, a desenhar e dar uma nova vida ao Bobo através da banda desenhada? Foi nessa altura, nos anos 50, eu estava a trabalhar para o Cavaleiro Andante e apercebi-me de um fenómeno que já anos anteriores eu tinha constatado, de que as histórias, na sua maioria, eram estrangeiras, eram importadas. E, portanto, traziam a cultura desses países, da Inglaterra, ou da Espanha, ou da França, para o nosso público leitor. E faltava realmente uma presença portuguesa da nossa história, dos nossos feitos. E tinha-me entusiasmado com a leitura do Bobo e propus ao jornal publicar o Bobo. Primeiramente, eu acreditei em que o Alexandre Herculano, sendo um historiador e um investigador, descrevia o Castelo de Guimarães e todo aquele ambiente, embora com uma certa ficção, que estava correto. Descobri mais tarde, uns anos mais tarde, 30 anos talvez, que havia ali uma série de anacronismos. O Alexandre Herculano tinha feito o Bobo primeiro para ser publicado em folhetim, em jornal, e portanto sem lhe dar aquela importância de romance histórico, de uma pesquisa aturada, e descreveu as cenas no Castelo de Guimarães como ele tinha encontrado no século XIX, quando no século XII o castelo não era assim. Descobri isso depois de um contacto mais intenso com Guimarães, numa série de festivais que eles fizeram sobre banda desenhada, histórias em quadrinhos, e o diretor da Biblioteca Gulbenkian de Guimarães ajudou-me a levantar uma série de documentação em que se prova que o castelo, na altura, era só uma torre de medagem, a mesma que lá está, com uma muralha à volta, sem torres. As torres foram construídas depois, no tempo de Dom Fernando e Dom Dinis, portanto, não era possível na época ter aquele aspecto. Eu depois fiz um estudo até com historiadores no local de como seria realmente a colocação das muralhas. Estamos a ver o castelo como o temos hoje, e estava a partir de Dom Dinis, e com a reconstituição que eu entretanto fiz. Quando, nos anos 80, eu tinha acabado de publicar na Meia Ibérica a Peregrinação, em que tinha feito um arranjo já da história que tinha sido publicada no Cavaleiro Andante, com balões e com uma outra dinâmica, mas aproveitando todos os desenhos. O Protásio, o Telmo Protásio da Meia Ibérica, propôs-me publicar o Bobo. Eu aí reagi porque tinha uma série de anacronismos, quer dizer, não estava correto. E embora ele insistisse que aquilo estava datado, eu tinha feito aquilo numa época anterior, não era lógico mostrar-se uma obra que podia influenciar a juventude, alunos de escola, com uma coisa que não estava correta. Mas como ele achava muito interesse em publicar a história, eu propus-me redesenhar
todo o trabalho. E aproveitei então para lhe dar o tal dinamismo que eu já tinha incluído na peregrinação, com balões e com um outro arranjo gráfico. Esse trabalho que eu estava a fazer em Serão, porque entretanto já estava a trabalhar na Editorial Notícias a tempo inteiro, onde depois produziu os Lusíadas, tinha esse trabalho para depois publicar na Mera Ibérica. O diretor da notícia disse que não fazia sentido eu estar como funcionário da casa na Notícias e ir publicar um trabalho noutra editora. Mas eu tinha um compromisso de palavra com o Telmo Protásio, que eu fazia aquela história para ele. Eu perguntei-lhe se cedia, ele disse que não, também tinha muito interesse em publicar a história, mas entendendo a situação delicada em que eu me encontrava, porque estava empregado numa editora e, entretanto, iria fazer um trabalho noutra, ele sugeriu fazerem uma coedição entre a Mera Ibérica e a Editorial Notícias, o que foi levado a cabo. E realmente foi a primeira vez que uma banda desenhada foi publicada cá em coedição com 2 editoras. A obra saiu aqui já com cor, porque no Cavaleiro Andando umas páginas eram impressas a preto e branco, outras levavam cor, mas era uma cor rudimentar, e descreve realmente todo o romance do Alexandre Herculano, omitindo os anacronismos. Depois levantou-se outra questão, que isso foi logo no início. As edições do Bo que existem, o romance que ele escreveu, para folhetim, que foi para reunir em livro. Mas, entretanto, quando ele pensou transformar aquilo num romance histórico, criou outro episódio com uma tourada no século XII e que não chegou a incluir no romance que já tinha escrito. Morreu, entretanto, e os historiadores publicavam os livros e aquele episódio não sabiam onde o meter, punham no fim, como um apêndice. Só que esse episódio da tourada e de um torneio que se segue tem todas as personagens vivas do romance. E quando o romance chega ao fim, já parte delas estão mortas, a maior parte delas já morreram. Portanto, não fazia sentido meter a tourada no fim. E resolvi metê-la no princípio, porque, por um lado, é uma cena dinâmica e que podia agarrar o leitor, e a partir daí começar com o romance no seu princípio. Isto teve curiosamente, depois uma análise do professor Martineau, que nos anos 70 pertenceu ao FAOS, de se ter questionado por que razão todas as editoras, todas as edições que são conhecidas do Bobo têm a tourada como suplemento no fim e porque é que eu o tinha posto no princípio. E pensava que eu tinha feito uns estudos metatorados, quando afinal eu tinha seguido uma intuição, que era começar com uma parte dinâmica da história, e a melhor maneira de utilizar as personagens que estavam vivas nessa altura. E isso é muito curioso, porque nos traz este lado importante de que a banda desenhada tem respeitado a história, tem respeitado o que está, portanto, toda a herança que foi recebida em termos de história ou em termos de obra literária. Há uma preocupação, não é só agarrar e de uma forma solta fazer o que poderia também ser interessante em certos contextos, mas não, há uma preocupação, e tem havido ao longo do tempo
uma grande preocupação do José Rui em seguir a história, seguir os locais, viajar até aos locais, conhecer profundamente aquilo de que fala na sua banda desenhada. É, por um lado, também aquele interesse de pesquisa. Um pormenor, quando eu visitei o Castelo de Guimarães, visitei no sentido de estudo com o historiador Todá e o próprio Joaquim Fernandes, o diretor da Biblioteca Gulbenkian, em Guimarães. Vi realmente que a alha primitiva tinha 1 metro para dentro, para junto da torre de homenagem. E depois foi colocada fora, numa época em que não se pode prever, mas do tempo já do Dom Afonso Henriques, porque há alicerces da muralha que são visíveis. Depois tinha uma certa altura e foi acrescentada também, possivelmente, no tempo de Dom Fernando ou Dom Dinis, quando foram construídas as torres. Vê-se pela diferença da pedra e pois tudo isso são mensagens que nós vamos escolhendo e isso ajuda a dar uma maior verdade àquilo que apresentamos e ao mesmo tempo são mais documentos que podem, através desta maneira de narrar uma história, agarrar também melhor o leitor. E agarram, não é? Porque na medida em que foi uma obra que se vendeu, que teve uma grande projeção, não é, Rui? Sim, sim, sim. Neste momento fala-se, porque têm sido reeditadas outras obras minhas já muito esgotadas, e esta é uma delas. E eu pensei completar este romance do Alexandre Herculano fazendo uma história, embora resumida, do próprio Alexandre Herculano, do autor, que está neste momento só em esboços, mas que penso poder concretizar, quer dizer, começar precisamente por essa resenha da vida do Alexandre Herculano e depois ligá-lo ao romance, o Bobo. Isso ficava mais completo, embora com um livro com mais páginas, porque o Bobo tem 48 páginas e teria mais 16, portanto seria um livro um pouco mais volumoso. Exatamente, são os esboços. Vamos fazer aqui também apresentar aqui alguns esboços, não é? Que estão apenas em esboço, falta o definitivo e cobrir a tinta da China, mas tem já um texto elaborado e talvez em breve haja oportunidade de concretizar esta edição. E eu aproveito para dizer que são esboços bonitos porque, como já referi ao José Rui antes, gosto muito destes apontamentos, são apontamentos muito bonitos, esta espontaneidade que se encontra aqui nestes esboços, são de facto muito bonitos. Eu elaboro estes esboços para qualquer história que faça, do princípio ao fim, antes de entrar no definitivo, porque, se for o caso, mostrar a historiadores, procurar opiniões, aqui pode-se mexer, porque ainda está a lápis. É possível alterar e acrescentar qualquer coisa, sem entrar já no definitivo. Isso pode parecer, à primeira vista, um trabalho perdido, porque se faz um esboço da história toda e depois se realmente não se concretiza. Mas é também uma maneira de ter a noção da contagem da história ao longo das páginas que nos são disponíveis. Porque se nós, para as revistas e os jornais, publicávamos a história com quantas páginas desse, e quando chegasse ao fim terminava e começávamos outra história, agora com os livros há a preocupação de encaixar a história no número certo de cadernos. E não pode ter mais nem menos.
E a história não pode acabar com o seu interesse 3 ou 4 páginas antes do fim e depois encher o resto com imagens grandes ou assim. Tem de ser equilibrado. E por isso esses esboços são úteis para nos dar a noção de que a história está bem distribuída ao longo de todo o espaço. E são esboços que têm uma vida, volto a dizer, têm uma vida muito espontânea. Pronto, às vezes nós perdemos, o autor pode perder um pouco desse brilho ou aumentá-lo nos seus desenhos, não é? E estes têm, de facto, são sempre marco. Tem razão, e eu próprio reconheço que muitas vezes o definitivo não fica tão como direi, tão ligeiro como os esboços. Zé Rui, e dentro da importância desta transmissão da história do povo, qual será a mensagem mais interessante para si do Bobo? A mensagem, primeiro, porque foca o princípio da nossa nacionalidade. Depois, aquela figura, aquele truão que era admitido como um crítico e era aceito pelos nobres, pelos reis, como que ele pode dizer o que quiser porque está aqui para nos distrair. Mas é também a oportunidade de haver uma crítica sem censura dos acontecimentos. E era a função dos bobos. Era precisamente poderem exprimir-se e tratar os maiores, os reis, os soberanos, focando os seus defeitos, as suas coisas mal feitas, e no fundo era respeitado por toda a corte. E isso é um sentido do que hoje nós chamamos de democracia. É verdade. Depois, também no desenrolar da história, a intenção de mostrar a força de nos querermos identificar como país, como isolarmos de Espanha. É realmente, acho que é uma história com muita força, independentemente dos tais anacronismos, que é uma pena, mas que eu tive a ousadia de corrigir nessa segunda realização. Curiosamente, eu tinha visto um livro chamado Castelo de Guimarães, da autoria de Luís de Pina, que seria no princípio do século XX, em que ele foi buscar documentos que provam que o castelo não era assim. Por exemplo, foi encontrado, o próprio Alexandre Conde encontrou uma lareira, uma chaminé suspensa no castelo que tinha um piso. Entretanto, numa certa época fizeram um piso e tinha essa lareira que lá está. Mas é uma lareira do século XV. E ele idealizou ali que era a casa onde vivia o Conde Dom Henrique e a Dona Teresa, onde tinha nascido o Afonso Henriques, quando isso não existia. Então, a documentação do que o Luís de Pina encontrou explica que no sítio onde há agora o Palácio dos Duques de Bragança, havia uma pequena casa
na altura chamada palácio, mas era só porque era construída em pedra e com telhado, quer dizer, não era uma cabana, e onde morava realmente o Conde Dom Henrique, e onde nasceu o Dom Afonso Henriques, não dentro do castelo. Quando o Duque de Bragança mandou, aproveitando a estrutura que já havia, mandou construir o palácio em cima, mandou colocar num piso dentro do castelo, onde existe ainda o vestígio da lareira, para ele morar, para ir controlando as obras ali perto. E tudo isso lançou a confusão de que ali seriam espaços. Portanto, há aqui realmente coisas que não coincidiam, que era uma coisa do século, a lareira do século XV transportada para o século XII, quer dizer, mas na altura em que eu fiz o lançamento em Guimarães, era para ser no próprio castelo, mas depois fizemos na Biblioteca Gulbenkian, no centro de Guimarães. O filho de Luís de Pina, que trabalhava na Cinemateca com o Matos Cruz, que também é um grande entusiasta da banda desenhada. E com muito a banda desenhada, pelo menos a crítica, a divulgação da banda desenhada. Exatamente, e ainda hoje mantém um blog nesse sentido. Ficou muito entusiasmado por eu ter acreditado e aproveitado a investigação do pai dele, Luís de Pina, quando editou aquele livro. Porque diz ele, nessa altura chamaram de maluco ao meu pai, porque aquilo não era assim, porque se o Alexandre Colano tinha descrito o castelo daquela maneira é porque era, saltando por cima de uma verdade, que era as construções feitas por Dom Fernando e Dom Dinis não podiam ter sido feitas no século XII. E então deslocou-se de propósito a Guimarães para participar no lançamento da obra e ficou muito sensibilizado com isso, porque pelo facto de eu ter tomado como base os estudos do pai dele, Luís de Pina. Pronto, e é assim que percebemos, no fundo, que a banda desenhada, como qualquer outra arte, tem um contributo aqui muito importante do ponto de vista pedagógico, histórico, comunicacional, claro. E é bom, através do Zé Rui, de conhecer um bocadinho dessa história da banda desenhada portuguesa, não é? Que se calhar muitos não conhecem, que muitos ainda não tiveram a oportunidade de perceberem e poderia ter ficado esquecida, mas eu espero que realmente estes apontamentos vão mantendo viva uma história da BD, uma história dos autores que marcam essa BD. Neste caso o José Rui, que começou a sua carreira há quantos anos? Há 71. São alguns anos e o próprio Bobo, que já tem bastantes anos, é uma obra de 50, não é? Sim, dos anos 50. Embora a versão que está Sim, atualmente é de 80, mas eu baseei-me muito em ângulos e composições da primeira. Pronto, e portanto vai ficar aqui naturalmente o convite às pessoas que estão daquele lado a continuarem a seguir esta história, a seguir esta vida, porque há todo um lado técnico, obviamente, na banda desenhada e na arte, e há todo um lado vivencial, um lado de coração, um lado de experimentação, um lado de pesquisa, pronto, todo um mundo maior que acompanha a BD, e não só, e todas as artes. E é bom conhecer, eu penso que nos enriquece perceber como é que aquilo que depois chamaram as histórias aos quadradinhos, ou banda desenhada, mas que muito, pronto, na minha juventude seriam as histórias aos quadradinhos, o que dava um ar um pouco estranho. Hoje, banda desenhada, que vem do francês bande dessinée,
e de facto já está reconhecido. Eu penso que já há um bom reconhecimento do valor desta arte específica dentro do que são as artes gráficas, plásticas, e pronto, em tudo o José Rui contribuiu para que isso assim seja, e nestes apontamentos vamos, digamos, ajudar a que mais gente perceba esta importância da BD no mundo. Quer acrescentar então alguma coisa, José Rui? Olha, eu fico agradecido e reconheço realmente toda a importância da Casa das Artes e dos Conhecimentos, e é para mim uma honra continuar a receber o João Caldeira Monsanto nesta sua casa, e é realmente com muito interesse. E dentro do que me é possível, infelizmente ainda consigo trabalhar em pleno. Neste momento estou a trabalhar na história de Arcos de Valdevez. Precisamente voltamos agora ao século XI, XII, porque há o célebre torneio de Arcos de Valdevez, em que definiu, pelo menos na altura, a independência de Portugal como país, embora depois tivesse outros acidentes. Portanto, é essa época. E depois de Dom Manuel, quando o foral é outorgado a Arcos de Valdevez, que foi em 1515, mas que só entrou em vigor em 1516. De maneira que o trabalho será apresentado, será lançado por volta de março, meio do ano de 2016, mas estou já a trabalhar nesse sentido. Já tenho uma grande pesquisa feita e preciso voltar ao local para estudar mais em pormenor, como gosto de fazer. É um dos trabalhos que estão em mãos, para além da história da Ilha do Corvo. Quantos álbuns, José Rui? Quantos álbuns já? São 48 publicados. 48 publicados, fora os muitos trabalhos. Tenho em máquina, inédito ainda, que é a Carolina Beatriz Ângelo, que está marcado já o lançamento para 2016 no Dia da Mulher. Esse está pronto. E em esboço, como vimos o Alexandre Herculano, tenho a história de Coimbra, tenho os Templários e a Ordem de Cristo, e enfim, outros que ainda não estão esboçados, mas estão em argumento. E que, pronto, aqui iremos divulgando neste continuar de fazer história, porque eu acho que com estes apontamentos vamos fazendo, no fundo, um bocadinho também de história. E, portanto, José Rui, resta-me deixar um agradecimento, pôr aqui o meu agradecimento. Eu aqui agradeço muito. E deixar que estejam em breve também connosco, de novo, para continuarmos aqui a aprofundar esta obra do José Rui e, no fundo, a prestar homenagem à pessoa, à banda desenhada, no fundo, a toda uma história que nos envolve. Eu acho que, no fundo, acabamos por prestar homenagem a uma história que nos envolve a todos. Obrigado, José Rui. Até Obrigado, eu.